Em 25 de agosto de 1530, uma violenta tempestade caiu sobre Moscou. Ela marcou o nascimento do próximo Grão-Príncipe. Ainda em vida, esse bebê seria chamado de Ivan o Terrível. Seus 50 anos de reinado marcaram a Rússia e definiram sua história. Ele era inteligente, cruel e acreditava ter uma missão divina. Não tinha tempo para compaixão e gostava da crueldade. Então Ivan era um grande fã da tortura. Ele até participava e ria durante o processo de tortura. Mas a força de sua vontade transformou a Rússia, ampliou suas fronteiras, esmagou os inimigos e construiu um império. As catedrais mostram seu desejo de criar em Moscou uma nova Jerusalém. E suas redes de comércio transformaram a cidade em um centro de negócios internacionais. Mas a suspeita o fez criar um domínio regido pelo terror e pela polícia secreta. Nossos pesquisadores examinaram esse mundo paranoide, o mundo do primeiro czar, o mundo perdido de Ivan o Terrível. Mundos Perdidos, Ivan o Terrível. 500 anos atrás, a Rússia ainda estava na Idade Média. O povo russo ocupava uma parte do que hoje chamamos de Rússia. Suas terras estavam cercadas pelos tártaros, descendentes de Gengis Khan, e dividiam-se em vários principados. O mais forte era Moscóvia, cuja capital era Moscou. Por séculos, seus grão-príncipes tentaram criar uma única nação e ampliar seu território. Ivan o Terrível nasceu em um mundo ambicioso rodeado por inúmeras construções enormes. Arquitetos italianos foram contratados para reconstruir a cidadela, o Kremlin, no centro de Moscou. Nossos pesquisadores foram até a Rússia em busca do mundo perdido de Ivan o Terrível e seguiram as pistas para reconstruir esse mundo. Michael Schuller é um engenheiro especializado na restauração de edifícios antigos. Ele quis ver as mudanças físicas feitas por Ivan. Eu estou fascinado pelo uso de madeira para construir igrejas e enormes fortificações, então quero descobrir mais sobre isso. E também como começaram a usar pedras e tijolos em suas imensas estruturas. Como membro fundador da Sociedade de Conservação Arquitetônica de Moscou, Guy Archers quis descobrir o que as construções revelam sobre seu criador. O que eu espero encontrar são mais dos sinais concretos de Ivan o Terrível, sua marca na arquitetura dos edifícios que ainda existem e o que podemos descobrir a partir das construções e como podemos compreender melhor esse período da história. A jornada começou em Kolomenskoye, um parque no extremo leste de Moscou. Lá ergue-se a primeira construção de Ivan, a Igreja da Ascensão, com 60 metros de altura. A igreja está sendo restaurada, mas Mike Schuller subiu à ponta da torre com o professor Robin Milner-Gulan, especialista no século XVI. Esta torre é bem inovadora para a construção de sua época, não é? Sim, ela é. Eles nunca tinham feito nada desta altura em alvenaria. Havia igrejas de madeira antes, é claro, que atingiam esta altura, mas esta foi uma tentativa de fazer uma versão em pedra de uma igreja com pavilhão ou pináculo de madeira. E para fazer isso, é claro, eles precisavam de uma enorme massa de alvenaria. Sim, as paredes na base têm 3 metros de espessura. Eles não usaram contrafortes como teria sido feito na Europa Ocidental e tiveram de usar uma grande massa de material. As grandes estruturas na Europa Ocidental usavam contrafortes para atingir alturas elevadas, mas os russos usaram um sistema mais simples, com muitas pedras. A Igreja da Ascensão devia ser um sinal claro, e pináculos como este foram as estruturas mais marcantes no reinado de Ivan. Essa igreja foi construída pelo pai de Ivan. O grão-príncipe Vasily esperara um herdeiro por 25 anos. E em 1530, ele construiu a igreja para celebrar o nascimento de Ivan. À época, o projeto era único e inovador, tanto externamente quanto internamente. A entrada era feita por uma escadaria coberta que levava a um terraço elevado que rodeava toda a igreja.
O terraço localiza-se muito no alto, com 3 lances de escadas em 3 dos 4 lados. Ele é muito dramático, com viradas bruscas, ótimo para procissões e cerimônias. E como fica sobre uma colina, poderia ser visto por muitas pessoas. Ivan tinha apenas 3 anos quando o pai morreu. Desde cedo ele era voluntarioso, atlético e agressivo. Dizem que gostava de caçar. Era também um cristão fervoroso que fazia práticas religiosas durante 5 horas seguidas. Em sua visita, Gaia encontrou detalhes que indicam a forte ligação dessa igreja com o herdeiro e descobriu algo admirável em uma das paredes. Parece que eu encontrei um trono. Eu imagino que seria esse o lugar onde Ivan se sentava, observando o rio. E isso é muito interessante. É o símbolo de uma dinastia e do destino para o qual Ivan nascera. A localização dessa igreja é muito importante. Por estar na periferia de Moscou, era um dos primeiros prédios que os viajantes viam ao chegar à cidade. Claramente, esta construção é um símbolo. Não é uma capela, tem mais a ver com algo muito maior. Basicamente, ela simboliza o poder de Ivan. E o impacto da Igreja da Ascensão é ainda maior por ter sido construída em uma colina. Mike Schuller examinou como os construtores fizeram para firmá-la na encosta. Bem, o crucial para firmar esta torre e o segredo de sua construção está nos alicerces. Temos uma enorme e pesada torre feita de tijolos e pedra. E eles optaram por situá-la em um terreno instável, acima do rio. Por isso, os alicerces têm uma espessura de 7 metros sobre a colina e de 12 metros na parte de baixo. Então, ela é imensa, uma fundação muito espessa que parece um dente fincado num leito rochoso abaixo. Estes alicerces travam a igreja na encosta e a impedem de deslizar para o rio. Há pouco espaço no interior da igreja, em consequência da técnica usada pelos russos. Na época de Ivan, isso não importava, pois essa não era uma igreja para o povo. O importante era o efeito que ela causava na paisagem. Mal cabiam 20 pessoas na igreja, mas com sua torre monumental e com um telhado octogonal que se erguia 60 metros nos céus, a estrutura era vista e admirada a longa distância. Apenas a elite entrava na igreja na época de Ivan. E foi no mundo dessa elite que Ivan cresceu. Sua infância foi infeliz. O pai e a mãe morreram quando ele era criança. E os boatos diziam que sua mãe fora envenenada. Os nobres russos, chamados de boiardos, brigaram pelo poder e pela influência sobre o príncipe, criando uma atmosfera de intensa rivalidade e intriga política. Os assassinatos eram comuns na corte. Ivan não confiava em ninguém e se ressentia do controle dos boiardos. A história retrata uma criança perturbada. Reza a lenda que ele gostava de atirar animais vivos pelas janelas do Kremlin. Sua infância foi uma luta pela sobrevivência, mas ele aprendeu e queria mais. Ele queria derrubar o poder dos boiardos e controlar o país. Assim, em 1547, aos 17 anos, Ivan marcou sua coroação. Ele não assumiu o título de grão-príncipe como o pai, mas fez-se coroar como Czar, que significa César em russo. Ao se proclamar Czar, Ivan afirmou seu direito divino como o único governante de Moscóvia e deixava claro sua intenção de criar um império. Ele marcou sua coroação construindo em Diakovo a Igreja da Decapitação de São João Batista. Mais uma vez, Mike verificou que, para construir essa estrutura singular, feita de pedras e tijolos, os construtores russos usaram técnicas vindas das construções com madeira. Uma das razões de usarem uma forma octogonal foi a economia de materiais. Consegue-se cercar uma área muito maior. Se tivermos um quadrado que usa 4 pedaços de madeira e passarmos para uma forma octogonal, que é uma estrutura de 8 lados, nós conseguimos cercar um espaço muito maior. E isso usando apenas o dobro do material. E a segunda razão é a estabilidade estrutural. Uma forma octogonal é muito mais estável e mais capaz de resistir a cargas laterais como o vento. A Igreja da Decapitação de São João Batista, em Diakovo, tem uma torre central octogonal rodeada por 4 capelas.
Ivan prestou adoração aqui ao ser coroado czar. E se convenceu de ter a missão divina de transformar Moscou na Nova Jerusalém e de criar um sacro império na Rússia. E para cumprir sua missão, era hora de guerrear. Nossos pesquisadores já visitaram 2 igrejas da época de Ivan o Terrível. Agora, Guy Archers fará uma jornada de 900 quilômetros para o leste, até Kazan, o lugar da primeira vitória militar de Ivan contra os tártaros. Há séculos, os russos perdiam as batalhas contra os tártaros, os descendentes dos mongóis que controlavam as terras a leste. Era crucial conquistar a cidade tártara de Kazan. Só com essa conquista, Moscóvia teria acesso ao rio Volga e poderia controlá-lo. Depois de 2 tentativas fracassadas, Ivan tentou tomar a cidade em 1552. Ivan contava apenas 22 anos e levava uma arma secreta. As tentativas anteriores de conquistar um território hostil, com poucos recursos naturais, mostraram a Ivan a necessidade de ter uma base segura. Dessa vez, ele transportou essa base. Na confluência dos rios Volga e Sviaga, Mike Schuller encontrou o historiador Leonard Nedaskovsky. Eles foram em busca de Sviazk, a cidadela de montagem rápida de Ivan. Ivan fez o exército construir uma igreja, casas e torres em toda uma linha de fortificações de madeira ao redor desta colina. Onde ele conseguiu os materiais para construir essa fortaleza? A própria fortaleza, as muralhas, as torres e igrejas foram construídas na área da cidade de Uglitch, a 900 quilômetros subindo o Volga. Então eles foram até a cidade ou a região de Uglitch, desmancharam casas e igrejas de lá? Não. Não? Não. Ah, então eles construíram lá primeiro e depois disso eles desmontaram essa nova cidade nessa área e a puseram em balsas e navios e a trouxeram para cá. Ivan usou o conhecimento dos construtores de madeira que podiam construir uma fortaleza, desmontá-la e reconstruí-la rapidamente 900 quilômetros rio abaixo em Sviazk. Eles eram tão hábeis e engenhosos que alguns edifícios existem até hoje. Estamos na mais antiga igreja de madeira construída por Ivan o Terrível. Esta é uma das primeiras construções de madeira feitas em Sviazk e ela está exatamente igual ao que era no século XVI. Estou imaginando como 500 anos atrás conseguiram construir uma igreja de troncos como essa. Como conseguiram manter todos firmes? Eles mantinham os troncos juntos sem nenhum prego. Eles só punham um em cima do outro. Dá para ver isso bem aqui. Eram cortados de modo a se encaixar. Então as juntas travavam umas às outras. Isso. Com o próprio peso, sim. Ainda hoje, são usadas as técnicas utilizadas nessas extraordinárias construções. Eu vim aqui a essa marcenaria para ver como podiam unir os troncos sem usar estacas de metal nem pregos. Ele estimou visualmente o tamanho do tronco de baixo e está cortando a junta. O objetivo é que o tronco de cima encaixe e trave o tronco de baixo. Então, a largura da junta é muito crucial. Posso tentar? Segure aqui. Desse jeito, olha. Tá bom. Tá. Aqui. Abre as pernas. Nossa, como isso é afiado. Vamos lá. Bom. Mais um pouco? Estraguei já muito? Já chega. Tá. Toma. Pronto. Bom trabalho. Tá ótimo. Vou contar, hein? Ferramentas afiadas, mãos hábeis e temos uma junta de madeira rápida. Então vamos colocar no lugar. Olha isso, travou bem no lugar. Acabei de aprender como se constrói uma parede sem usar nenhum prego, só com encaixes firmes. Essa técnica de encaixe rápido permitiu que os principais edifícios de Sviazk fossem montados do dia para a noite.
Depois de um mês, a cidadela estava pronta, com igrejas e barracas. Embora ainda existam alguns edifícios, foi difícil achar sinais do forte central da cidadela. Então a fortaleza abrangia toda essa área, mas eu ainda estou curioso. Ela era parecida com isso na época de Ivan? Não. Todas as colinas eram cobertas por árvores e eles tiveram de cortar todas as árvores para construir toda a cidade, com muralhas, torres, igrejas e casas. Então eles cortaram todas as árvores da colina e isso, provavelmente foi. usaram pás, enxadas e picaretas para nivelar o solo. Muito bem, estamos aqui na base da colina, mas eu estou vendo alguns troncos e remanescentes de uma estrutura. O que é isso? O que nós vemos aqui? Nós estamos sobre o alto dos alicerces das muralhas de Sviask. Elas eram de madeira, construídas com troncos e preenchidas com terra e pedras. E sobre essas construções, as muralhas se erguiam. Então era uma grande muralha na frente, reforçada por troncos que a atravessavam e era preenchida com terra. Sim, era assim. Uma boa defesa contra pessoas. Sim. Qual era a altura da muralha? Chegava a 6 metros. Boa defesa. Tinha algum outro meio para ajudar a defender a fortificação? Tinham pelo menos 20 torres. Para sustentar 20 torres, a fortaleza tinha de ser muito resistente, o que foi possível com essa técnica de construção. Eles usaram um tipo bem interessante de construção. Tinham uma série contínua de troncos superpostos na frente, reforçados com paredes transversais a cada 4 ou 5 metros. E, desse modo, esse tipo de construção formava uma cadeia contínua de células interconectada de troncos, chamadas de parede Tarase. E as células de troncos eram preenchidas com algum tipo de cascalho, com terra, pedras, rochas, e isso é que as fazia suportar o ataque da artilharia. Agora revelaremos como era a fortaleza de Sviask, com fossos, torres de vigia e barreiras que ocultavam armadilhas com estacas. Essa fortaleza de construção rápida foi um modo simples e efetivo de penetrar em um novo território. Ivan estava pronto para atacar Kazan, cuja cidadela, ou Kremlin, era considerada impenetrável. O exército de Ivan posicionou-se fora de Kazan. Gaia encontrou o arquiteto Rustin Zabirov para saber mais sobre o sítio da cidade. Eu acabei de saber que, do outro lado dessas muralhas, o exército de Ivan, com 150 mil homens, manteve o sítio por 6 longas semanas. Mas apesar de 1 mês e meio de ataques da artilharia, as muralhas resistiam. Alvejado pelos contra-ataques e envolvido em escaramuças com a cavalaria tártara, parecia que Ivan seria derrotado pela 3ª vez. Buscando desesperadamente uma saída, Ivan ordenou que seus engenheiros atacassem por baixo da Tankhtskaya, a torre secreta da muralha do Kremlin. Nesta área, o exército de Ivan o Terrível tentou cavar sob a superfície para explodir o suprimento de água do Khan. E eles explodiram, mas acontece que Khan acabou encontrando o suprimento de água mais profundo no solo, o que acabou frustrando a tentativa de Ivan para cortar o suprimento de água. Em uma última tentativa para invadir a cidade, os engenheiros de Ivan colocaram minas em túneis sob as muralhas de Kazan. No mesmo momento, 3 grandes explosões sacudiram Kazan. Os tártaros ficaram surpresos ao descobrir que as minas romperam as muralhas em 3 pontos. Foi um massacre. As tropas moscovitas invadiram e saquearam. As ruas de Kazan ficaram vermelhas de sangue. Os tártaros sofreram uma derrota humilhante. Ao conquistar Kazan, Ivan ordenou a construção de um novo Kremlin. A cidade pouco mudou desde essa época. A derrota de Kazan firmou a reputação de Ivan e deu início à conquista do leste. Ivan decidiu construir um monumento que refletisse toda a glória de sua importante vitória. Nossos pesquisadores revelaram como Ivan o Terrível começou a conquista do leste, transportando uma fortaleza a mais de 900 quilômetros em território hostil. A vitória teve enorme repercussão para o futuro da Rússia e abriu vastas áreas de terras novas.
Ivan queria construir um símbolo duradouro de sua vitória. Em 1552, foi iniciada a construção do mais famoso marco de Moscou. Chamada a princípio de Catedral da Intercessão no Fosso, tornou-se famosa como Catedral de São Basílio. Guy Archers encontrou-se com o professor Robin Milner Gulan para conhecer a história e o simbolismo da catedral. Pode-se vê-la de muitos ângulos diferentes e de muitas formas diferentes em toda a cidade. Pode ser vista literalmente de ângulos diferentes e também simbolicamente, pois significa muitas e diferentes coisas. Quando a vemos do outro lado da Praça Vermelha, parece uma construção de contos de fadas que flutua no ar. Vista de baixo da margem do rio Moscou, ela o domina. E de perto, quando passamos pela porta, parece um castelo de tijolos. A lenda diz que Ivan cegou o arquiteto para que não construísse mais algo tão belo. O edifício é único e significativamente foi feito para o povo. Ergue-se fora do Kremlin, a cidadela de Moscou, na Praça Vermelha, um lugar cujo nome em russo antigo significa belo. Uma das razões para ela se localizar bem aqui foi que Ivan o Terrível queria manter-se distante do Kremlin e dos boiados. Eu penso que é correto dizer que ele queria se associar, não fisicamente porque continuava a morar no Kremlin, mas metaforicamente queria ligar-se ao povo. Para examinar a construção de São Basílio, Mike Schuller encontrou o engenheiro Alexander Zuckman. Eles começaram por examinar os materiais usados na catedral. O calcário foi muito usado antigamente na construção de muitos edifícios em Moscou, mas esta catedral foi construída usando tijolos porque é um material muito melhor. Muitas razões causaram essa mudança. O tijolo é mais econômico no uso, está pronto para ser usado depois de ser fabricado, enquanto um pedaço de calcário exige muita preparação e um alto nível de habilidade para a construção. É muito mais durável. A alvenaria de tijolos é mais flexível e mais capaz de suportar e tolerar as deformações do tempo. Então vamos lá. Com permissão especial para ir à galeria superior, Mike e Alexander pesquisaram a forma dos domos da catedral. Cúpulas arredondadas e espigões estão por toda a parte, mas cada domo é único. Qual foi a razão ou o propósito por trás da forma desse domo? Uma das razões era fazer a neve cair deles. Então, em um clima rigoroso, usaram essa forma para derrubar a neve, pois se fizessem um domo esférico, a neve ficaria sobre ele. E também por motivos estéticos. Por estética. Sim, é uma arquitetura bonita. Mike descobriu que, ao colocar um domo de base circular sobre uma estrutura quadrada ou octogonal, os construtores resolveram um antigo problema arquitetônico: encaixar um círculo em um quadrado. Tiveram de usar um artifício de transição chamado de pendente, que foi ocultado na arquitetura do edifício. Uma coisa que notei é que muitas das igrejas usam o que se chama de pendente, um artifício que possibilita construir a transição entre um domo esférico e a sala quadrada abaixo. Por definição, um pendente é apenas um segmento triangular de uma esfera. Então, eu tenho uma laranja aqui, que é quase uma esfera, e com apenas 3 cortes da faca, podemos fazer 8 formas de pendente que nos permitem fazer a transição do domo acima para o canto da sala abaixo. O uso de pendentes tornou possível criar estruturas complexas e mágicas, que uniam formas diferentes que se erguiam para os céus. Mas a diversidade de formas transmite uma mensagem única, uma declaração de triunfo. Por que Ivan o Terrível construiu São Basílio? Ele a construiu para celebrar sua grande vitória sobre o reino tártaro de Kazan, o que se assemelhava a uma cruzada. Ele voltou depressa, confiou a 2 arquitetos russos o planejamento de um edifício com 8 capelas, várias das quais são dedicadas a eventos do sítio a Kazan. A capela central é dedicada ao Pokrov, um dia russo de celebração que comemora um milagre no qual o véu protetor da Virgem Maria foi lançado sobre o povo.
A vitória sobre Kazan é celebrada em toda a catedral, mas também há símbolos que indicam o destino sagrado da Rússia. Claramente, esta é uma construção de imenso simbolismo. Agora, o que está no núcleo desse simbolismo? Ela representa uma cidade, não é uma igreja isolada. Pode-se ver que as capelas se erguem separadas com corredores que as unem. E qual é a cidade? É Jerusalém. Durante os séculos XV e XVI, os grãos-príncipes e os sacerdotes da Moscóvia consideravam Moscou uma cidade sagrada. Esta catedral a conecta com a mais sagrada das cidades. A questão é que não são apenas as igrejas de Jerusalém, inclui os palácios, as casas e tudo mais. Particularmente nos corredores, temos muitos detalhes arquitetônicos que representam casas de madeira e uma maravilhosa decoração pintada que retrata os jardins do paraíso. Quem entrasse na catedral sentiria que estava no centro de um império sagrado. Essa ideia se reflete no projeto do edifício. Olhando a planta baixa, Mike percebeu que existe uma geometria meticulosa nessa estrutura. Bom, eu fiquei um pouco confuso ao andar aqui pela catedral. Ela parece ser um aglomerado de capelas e de corredores, mas ao examinar a maquete e a planta, fica bem fácil perceber que foi construída com uma forma geométrica muito específica. Temos uma igreja central, rodeada por 8 capelas secundárias, e todas estão ligadas por uma galeria. E isto é muito importante. Se olharmos a planta, vemos que toda a catedral assume a forma de uma estrela de 8 pontas. Agora, revelaremos como era a Catedral de São Basílio no século XVI. No centro, ficava a torre octogonal de 57 metros de altura, coroada com um pavilhão e um domo dourado. Ao redor estavam 4 capelas grandes e 4 pequenas, cujos domos tinham forma de elmo. Esse grande conjunto representava um mapa de Jerusalém, um símbolo do destino de Moscou como o novo centro do mundo. Depois de dominar o leste e de celebrar a capital moscovita, Ivan, o Terrível, voltou-se para o oeste, para as riquezas da Europa. Nossos pesquisadores visitaram a Rússia em busca do legado de Ivan, o Terrível. Viram igrejas marcantes construídas no início de seu reinado, as ruínas de Sviazhsky, sua base militar pré-construída para dominar o leste, e a fabulosa Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, que celebrou a vitória sobre os tártaros. Agora, revelaremos o que aconteceu quando Ivan voltou-se para a Europa. Em 1553, uma expedição comercial inglesa perdeu o rumo e naufragou na costa russa. Imediatamente, Ivan percebeu a oportunidade e ofereceu aos sobreviventes uma base permanente em Moscou, que se transformou em um posto comercial e na primeira embaixada estrangeira na Rússia. Chamado de Corte Inglesa, o edifício ficou perdido por séculos. Agora, Guy Archers visita o Museu da História de Moscou em busca de pistas. A corte inglesa foi construída na época de Ivan o Terrível e, no decorrer dos séculos, foi usada para muitos fins e seu propósito original acabou sendo esquecido. 40 anos atrás, ele estava enterrado sob estruturas novas. O prédio foi usado como biblioteca, escritórios e hotel. Quando foi iniciada a construção de um novo e enorme hotel, os arqueólogos redescobriram a Corte Inglesa, o último edifício particular da época de Ivan. Foi uma descoberta maravilhosa. Estou muito ansioso agora para poder ir até lá e dar uma olhada nele. Guy pediu ao professor Robin Milner Gulan que lhe mostrasse a Corte Inglesa. De que são esses alicerces? Primeiro, temos um alicerce de calcário, e esse calcário vem do rio Moscou, então estava facilmente disponível. Depois, temos a estrutura principal da construção em tijolos.
E, acima disso, provavelmente havia uma estrutura de madeira. Ela foi perdida em um dos muitos incêndios que aconteceram aqui, mas podemos imaginá-la assim. O interior do edifício foi restaurado conforme era na época de Ivan. Que sala maravilhosa! Que sala é esta? Esta é a principal sala de recepção da corte inglesa. Será que Ivan teria realmente vindo aqui? É improvável, muito improvável. O czar era importante demais e ele podia receber os embaixadores e autoridades no Kremlin se o desejasse, mas seus representantes vinham aqui. Este era o centro do comércio internacional em Moscou. Os embaixadores ingleses davam recepções luxuosas em meio às negociações comerciais entre a Rússia e o Ocidente. Bom, aqui estão os quadros do czar Ivan o Terrível e da rainha Elizabeth. Eu soube que Ivan desenvolveu um forte relacionamento com o Ocidente e que até propôs casamento à rainha Elizabeth. Isso é verdade, sim. Eles se corresponderam por 15 anos. Ele desenvolveu sentimentos e esperava se casar com a rainha Elizabeth. Ela não aceitou, é claro. O comércio abriu novas possibilidades para a Moscóvia. Quando Ivan o Terrível abriu o comércio com o Ocidente, a Rússia trocava mel, caviar e peles por tecidos, metais, conhecimento tecnológico e armas. A corte inglesa situa-se no bairro de Kitai-Gorod e é um sinal concreto do centro comercial que prosperava no século XVI, fora das muralhas da cidadela de Moscou, o Kremlin. Os outros edifícios da área eram de madeira e foram destruídos por incêndios. À época de Ivan, esse era um grande perigo e ele sabia que o bairro comercial precisava de proteção, não apenas contra incêndios. Os tártaros ainda eram uma ameaça e Ivan decidiu criar uma proteção especial. Ele ordenou a construção de uma muralha fortificada. Pouco sobrou da muralha de Kitai-Gorod, mas Mike Schuller foi procurá-la com o historiador Dmitry Oleynikov. Ambos desejam recriar a cidade murada perdida. Dmitry, esta é uma das muralhas ao redor de Kitai-Gorod, o centro antigo da cidade? Sim, exatamente. Esta é uma parte da muralha de Kitai-Gorod, que foi construída depois do Kremlin, porque a cidade ficou maior e precisavam de mais muralhas ao redor da cidade para proteger os cidadãos. Isso aqui tem 3 quilômetros de 3 comprimento. quilômetros? 3 quilômetros ao redor da cidade e... Olha, aqui, tem 6 metros de espessura porque era preciso usar canhões. Usavam cavalos para trazer para cima da muralha e colocar esses canhões sobre a muralha para atacar. Esta é uma rara oportunidade de ter uma ideia da espessura da muralha, pois podemos ver como é imensa. Isto é parte de uma torre. Existiam cerca de 15 torres, todas elas... Todas ao longo da muralha. Mike Schuller descobriu que depois de conquistarem a cidade de Kazan com o uso de minas, os russos tomaram precauções especiais para que isso não ocorresse em Moscou. Bom, eu encontrei uma coisa bem interessante sobre as muralhas de Kitai-Gorod. Ao longo de toda a muralha havia uma série de torres e nas fundações dessas torres havia galerias especiais onde as muralhas tinham finas folhas de cobre, que eram uma forma de sistema de alerta para detectar qualquer sinal de movimento inimigo. Então eu montei um tipo de experimento. Eu pedi que um amigo cavasse para fazer um som parecido de atividade de minas do inimigo e no interior da muralha nós pusemos uma folha de cobre. Então eu vou entrar para ver se esse sistema podia mesmo funcionar. Escuta isso. Posso ouvir mesmo o som de escavação do outro lado da muralha. Então, posso imaginar que com uma série dessas folhas revestindo a parede, fosse possível ouvir e saber se o inimigo estava fazendo algo. Colocando minas embaixo da muralha, podiam-se ouvir cavalos inimigos, talvez a 12 ou 15 metros. Então, é uma tecnologia muito simples, mas com certeza é um sistema efetivo de alerta. Agora podemos revelar como eram as muralhas de Kitai-Gorod quando foram construídas no século XVI. Mas muralhas não bastavam para afastar o medo de uma conspiração que Ivan sentia. O czar jurou esmagar toda a oposição e criou um reino de terror que nunca seria esquecido. Ivan, o Terrível, dedicou-se primeiro à conquista dos territórios tártaros a leste.
Aos 30 anos, ele se aproximava do objetivo de unir a Rússia e estabelecer um império. Suas vitórias eram celebradas com a construção de catedrais, mosteiros, kremlins e palácios. Ele também rompeu o isolamento da Moscóvia, comerciou com o Ocidente e construiu a primeira embaixada estrangeira na Rússia. Mas apesar disso, a maré estava virando contra Ivan. Ele iniciara uma longa e desgastante guerra na fronteira ocidental da Rússia. E suspeitando dos boiardos, Ivan retraiu-se para um mundo particular e paranoide. Ele via traição por toda parte e temia ser assassinado. Seus últimos anos foram de medo constante. Guy Arches pesquisou o mundo sombrio da corte nos últimos anos de Ivan o Terrível. Em 1564, Ivan teve um colapso do qual nunca se recuperou totalmente. Ele deixou Moscou e vagou por um mês, refugiando-se na casa de caça de seu pai, em Alexandrova Sloboda, 100 quilômetros a nordeste de Moscou. Um ano depois, Ivan dividiu o país, ficando com as melhores terras e deixando o restante aos boiardos. Esse território foi chamado de Apritnina, ou Terra Separada. As outras terras foram chamadas de Zemstina, e Ivan tentou mantê-las totalmente separadas. Ele até aprovou uma lei proibindo o contato direto. Guy encontrou-se com o historiador Leonard Nedaskovsky para saber o que a Pritnina significou para a Rússia. O propósito disso era provavelmente esmagar a oposição a seu governo e unir a Rússia. Ivan queria o controle total do território e exigia a lealdade absoluta de seu povo. Ele criou uma força de 6.000 homens recrutados em todos os níveis da sociedade russa. Os policiais secretos, ou Apritnik. Então ele criou o sistema da Apritnina e depois criou os soldados especiais, os Apritnik. O que faziam? Como eram? Eles usavam roupas incomuns, uniformes negros e eles carregavam cabeças de cães e vassouras em suas celas. Cabeças de cães reais? Isso. É uma imagem muito repulsiva. Qual era o propósito disso? O propósito era que eles deveriam agir como os cães do czar e deveriam remover com as vassouras os inimigos do czar. A casa de caça em Alexandrova Sloboda tornou-se a sede da Pritnina. Era o centro de seu estado e efetivamente tornou-se a capital da Rússia. Hoje, Alexandrova Sloboda abriga um convento. Sua tranquilidade atual contrasta com a turbulência de mais de 400 anos atrás. Com os anos, a aparência da construção foi alterada, mas a marca de Ivan permanece em uma estrutura. Ele converteu uma pequena igreja construída por seu pai Vasily na Torre do Sino da Crucificação. Acrescentando um terceiro nível de kokoshnik, ou arcos, Ivan criou um campanário sob o pavilhão, obtendo a altura desejada para vislumbrar seus domínios. Mike Schuller e o engenheiro Alexander Zuckerman foram ao alto da torre de 57 metros. Finalmente chegamos ao nível dos sinos. É uma torre impressionante, deve ter dominado a paisagem, pode-se ver longe em todas as direções. Uns 20 quilômetros ao redor. Eu sei que torres como esta eram usadas para indicar cerimônias na igreja, mas devem ter servido a outros propósitos, não? Isso, eram também torres de vigia. Sabe, eles transmitiam mensagens. Certo, era um grande símbolo do orgulho e do poder de Ivan. Isso. Alguns destes sinos são maciços e fabricá-los não deve ter sido fácil. Muitas vezes faziam os sinos antes da torre e depois construíam a torre ao redor e subiam o sino. Então eles fundiam um sino na Isso base mesmo. da torre? Isso. Essa é uma boa solução. A altura da Torre do Sino era outro símbolo do poder de Ivan. Além de chamar as pessoas para a missa, os sinos também transmitiam mensagens e enviavam alertas de guerra. Mike Schuller descobriu que havia muralhas além de Alexandrova Sloboda.
Eu posso ver essas barreiras aqui. Fica claro que o limite original do mosteiro era muito maior do que vemos hoje. Na realidade, eu acabei de descobrir que Ivan estabeleceu uma série de pontos de checagem em um raio de 3 quilômetros do mosteiro. E as pessoas tinham de mostrar documentos para entrar ou sair. Assim, em certo sentido, ele criou um estado de controle militar para toda a região. Ivan transformou a casa de caça em sede da polícia secreta e mosteiro. Ele exigia que seus homens demonstrassem devoção às preces. A missa, que durava 3 horas, era rezada de manhã. Pessoal de Ivan o Terrível. Às 4 da manhã, todos os dias, havia uma prece matinal que devia ser assistida pelos 300 homens da Apritnik. Então, eles tinham que vir. Por isso, era uma obrigação. Se alguém faltasse a essas preces, teria que ficar preso por 8 dias. Ivan rezava aqui. Mas às vezes também dava comandos de ordens políticas. Diz a lenda que, durante 3 horas de sua prece, ele era tão fervoroso em sua prece quando rezava que ele se deitava assim e batia sua testa contra a pedra, fazendo-a sangrar, causando um machucado na cabeça. As noites eram dedicadas à tortura, empalando as vítimas, arrancando sua língua ou fervendo-as até que a carne se soltasse dos ossos. O historiador Boris Tsokolov contou a Guy sobre o lado brutal de Ivan. E quem eram as vítimas da tortura? Ivan torturava e matava as pessoas que ele considerava como seus inimigos. Eles eram boiardos, os nobres e os seus servos. Ivan gostava muito de tortura. Ele era inventivo e fritava as pessoas, fervia as pessoas em grandes caldeirões, enforcava e decapitava. E quantas vítimas você acha que houve no final da época de Ivan? Eu acho que a estimativa mais correta é de 15 mil vítimas da Pritnina. Ivan, em 10 anos, matou muito mais pessoas do que a Inquisição Espanhola matou em 150 anos. Ivan até ordenou que seus apritniks massacrassem cidades inteiras, sem piedade. Ele via-se como um representante de Deus na Terra. Travava uma luta sangrenta contra as forças do mal. Tinha o direito divino de purificar os corruptos. Ivan construiu 2 igrejas em Alexandrova Sloboda para redimir seus pecados e celebrar os atos que cometera contra seu povo. O complexo de Alexandrova Sloboda era assim ao ser concluído. Rodeado por muralhas fortificadas de madeira e pedra, tinha um enorme portal de alvenaria. Seu interior abrigava locais de prece e locais de tortura, uma combinação de sagrado e profano típica do reinado de Ivan. Foi em Alexandrova Sloboda que Ivan destruiu o futuro de sua dinastia. Em 1581, ele bateu em sua nora, grávida, por estar vestida de modo impróprio. Seu filho defendeu a esposa e foi morto com um golpe de lança de Ivan. Alguns dias depois, a nora teve um aborto. O czar perdera um filho e um neto. Fyodor, seu outro filho, era fraco e inapto para o governo. A dinastia de Ivan morreria com ele. Quando ele morreu em 1584, a Rússia foi varrida pelo terror. No entanto, ele fizera muito por seu país e deixara um legado em tijolos e pedra. Seu nascimento fora marcado pela impressionante Igreja da Ascensão. Ele celebrara a sua coroação com a majestosa igreja em Diakovo. A maravilhosa Catedral de São Basílio é um monumento duradouro à vitória sobre os tártaros e a Moscou como cidade sagrada. Ele cultivou relações internacionais e prosperidade comercial, abrindo o país ao Ocidente. No entanto, seu medo da oposição e sua loucura quase destruíram o país que tanto buscara engrandecer.